A paz do Senhor Jesus. Vamos falar aí sobre os assuntos polêmicos. Os assuntos que as igrejas covardes não têm coragem de falar. Que é geralmente o que a gente já posta aí, né, pessoal? Contra o pecado LGBT, contra os adúlteros, contra os profanos que vivem aí nos altares com as suas mãos masturbadoras, né? Os pastores pedófilos, ladrões, lobos, mercenários. Que mais? Tem bastante coisa, né? Que geralmente o povo é quando tá no mundo, né? O certo não seria continuar sendo dentro dos templos, né? Você ali se apresentando como cristão, como igreja de Cristo, né? A paz, Senhor Jesus, irmão Davi, jovem Davi. Cadê Jonatas? Cadê Jonatas, seu irmão? Jovem Davi, bencinha. Então vamos lá. Primeiro, né, vamos começar com um texto aí de Jeremias, capítulo 13, já está na descrição aí do vídeo, né? Tem algumas perguntas aí, né? Onde estão os ex na Bíblia? Ex o quê? Aí o pessoal que é carnal vai achar que é ex-namorado, né? É ex-marido, que isso daí nem tinha que existir, né? Principalmente entre o povo que se diz de Deus. Mas vamos lá. Se é possível uma pessoa deixar de ser, né, algo para voltar à sua origem, identidade, à sua fonte, que é Deus. Amém? A nossa fonte é Cristo. A nossa árvore, a nossa árvore, né, nossa genealogia está em Cristo. Quem aí já, lógico, né, já estudou, já aprendeu sobre aquela questão da árvore, né? Que fala da genealogia, a questão da onde você veio, como surgiu a sua família quando está falando da sua família pessoal, certo? Na Bíblia, nós vamos ver hoje, para quem aí não tem conhecimento, ou até para quem tem, para dar uma refrescada na memória aí, que o próprio Deus mostra da onde nós viemos. O Gênesis já fala sobre isso, certo? Só que tem uma parte ali quando tá falando da descendência de Cristo, né? Vai nos envolver na genealogia de Cristo. Por quê? Porque quando você se torna cristão, você é adotado por Deus. Então você vai fazer parte da família de Deus. Amém? Então vamos lá, Jeremias 13. No verso 23, tá? Vamos falar aí de várias coisas, envolvendo todos os assuntos que são pautados no meu perfil, principalmente da onde Deus me tirou, que foi a vida LGBTQIA+, porque foi aonde eu tive mais dificuldade, né, e uma luta muito maior para ser liberta, porque das outras coisas eu não era uma pessoa tão apegada, nem vício. Aí você fala, mas é um vício, como você não era apegada? É algo que eu tinha mais facilidade para deixar, né, através de Deus, e até então eu larguei a cocaína antes de vir para Cristo, né, e teve uma época que eu fui muito viciada, glória a Deus que eu nunca precisei ter sido internada, né, como já aconteceu com várias pessoas. Meu irmão também usou ainda muito mais que eu, ele usou 7 tipos de drogas, mas glória a Deus não precisou ser internado, porque Jesus chegou antes, amém? Geralmente Jesus chega antes na vida de todo mundo, né, só que são as pessoas que dão essa liberdade para Deus resgatar elas ou não, tá? Então vamos lá, versículo 23 do capítulo 13 de Jeremias. Entra dentro de todos esses assuntos, tá? Não é somente no pecado 13 e 23. Jeremias 3 também entra também. Não, mas eu vou falar esse por conta daquele... Você já sabe, Versículo 27, né? Vai, que é muito pouco. Eu vou colocar até o 27. Não tem como trocar o gênero, né? E entre outras coisas, né? Exatamente.
Vamos lá. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então o que acontece? Deus ele está usando Jeremias aqui para fazer perguntas, né? Como que a pessoa ela pode mudar aquilo que ela é? Nem os animais podem mudar aquilo que eles são, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem que os animais eles têm desejos e atrações homoafetivas, né, LGBTs. Só que isso é mentira, né? A gente sabe que quando um cachorro ele vê uma cadela no cio, a gente sabe o que vai acontecer. E a cadela, quando o cachorro ele não sabe ali, ele não tem aquele manejamento da prática, ela tenta ensinar o cachorro a fazer nela, né? E isso eu já vi várias vezes. A paz do Senhor Jesus, irmão e Edson. É que nem aquela questão, já tá falando do etíope aqui, né? Que o etíope ele tinha a pele mais escura. Então, como que pode o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? O texto está declarando, está fazendo uma pergunta. Como que você pode mudar aquilo que Deus fez? Aí ele começa a falar, e como vocês podem fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Né? É somente através de Deus, né, que você consegue fazer o bem. Porque no mundo você não consegue fazer o bem no mundo. Você faz, eu faço obras de caridade, eu dou isso, eu dou aquilo e tal, tal, tal. Só que isso são obras da lei, não são obras feitas em Deus. É que nem eu falei para uma jovem nos comentários, uns minutos antes, a paz do Senhor Jesus, irmão Mateus. Então, o que acontece? Eu falei pra jovem. O que eu falei pra jovem? Que essa questão, né, de quando você está convertido a Deus, você vai fazer obras de justiça porque Ele é justo. Enquanto Deus, o Espírito Santo, Jesus, não fazer parte da sua vida, você não vai de forma nenhuma ter obras de justiça, porque quando a pessoa está no mundo, ela não é justa. Entendeu? Quando a pessoa está em processo de moldagem, é lógico que Deus vai repreender, vai falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Só que não é igual a pessoa que está no mundo, entendeu? A pessoa que está no mundo é totalmente diferente, né? O processo de moldagem, ele requer sim exortação, repreensão e tal, beleza. Só que isso não quer dizer que a pessoa, ela está sendo igual, está totalmente igualada às pessoas do mundo. As pessoas não entendem isso. Aí a pessoa fala, mas o fulano tá 3 meses na igreja e ele ainda não é liberto. Vamos dar um exemplo aí, da masturbação. Porém, das outras coisas ele já foi lavado. Ele roubava, não rouba mais. Então Deus vai fazendo esse processo. Não adianta vocês quererem cobrar, né? As pessoas que estão no mundo não tem nem moral para cobrar de ninguém. Não tem nem autoridade para usar o nome de Jesus. Tá repreendido no nome de Jesus. Nem vem com essa. Porque hoje teve uma cidadã que se diz cristã, mas é uma adúltera do próprio corpo. Ela se adultera com o mundo. É a segunda vez que ela me bloqueia no Facebook porque ela não aguenta debater contra a palavra da verdade. Entendeu? Pessoal que sempre tá aí com a gente sabe que eles geralmente bloqueiam a gente, só xinga de coisas de baixo calão, né? Falam de arrastar a cara da gente no asfalto e entre outras coisas. Ainda falam que amam o próximo, né? Tem que amar o próximo independente de qualquer coisa, mas vocês não estão demonstrando nenhum amor pelas nossas pessoas. A gente viu ali outro jovem defendendo a irmã, falando que vai ficar sem os dentes, falando pro irmão Mateus num dos comentários. Então, a gente começa a ver o caráter da pessoa, porque quando você traz a palavra de luz, né? A Bíblia mesmo diz que a luz, ela incomoda as trevas. Ou as trevas vão fugir, ou elas vão se manifestar e mostrar realmente quem ele é. Entendeu? Porque a pessoa é falsa. Entendeu? Porque a pessoa fala uma coisa. Se vê a gente na rua,
Não tem coragem nem de olhar na cara. Porque teve uma que falou que queria esmurrar minha boca. Mas esses dias a gente tava tudo lá no centro, que a gente foi pegar o ventilador, que a gente tinha comprado um ventilador, e a gente foi buscar, foi fazer a retirada na loja. E resolver um problema que deu com um dos produtos que foi comprado pela internet. Aí a minha mãe e o irmão vieram embora, e eu e o Patrick ficamos lá esperando o próximo Uber. E o que aconteceu mediante a tudo isso? A menina que comenta e fala um monte de coisa, passou na mesma calçada, ela desviou da gente com cara de cocô, né? E não teve a coragem de vir conversar, dialogar, porque o negócio deles é bater, o negócio deles é partir pra violência. Por quê? Porque a palavra, ela incomoda as trevas. Aí as pessoas falam que a gente é endemoniado, que esse ministério é do diabo, que o pastor do ministério é isso, é aquilo, que as pessoas fazem parte é isso, é aquilo, e xingam, falam um monte de coisa. A questão é essa. Medo a gente não tem nem deve ter. Entendeu? Ela pegou, ai, que não sei o que, e começou a falar, eu falei, eu não tenho medo. Né? A gente não tem que ter medo, entendeu? Então, o que acontece? Então, o que acontece em questão a isso? Sou engraçado, né? Gente. O que acontece em questão a isso? Gente. A pessoa não aceita a palavra de Deus, né? E ainda quer discutir, mas vamos continuar aí a palavra. Deixa eu só dar uma reação aqui, os irmãos estão interagindo. Vamos lá. O verso 24 agora. Assim os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, por te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Olha o que Deus está falando, hein? Assim também eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto, e apacentará a tua ignomínia, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Então está sendo feita uma pergunta aqui, né? Ele falou aqui no verso 23, a gente continua até do verso 24, depois em diante, até o 27. Está sendo falado que Deus está perguntando até quando? Ele falou, estou vendo suas abominações. Adultério para Deus também, Deus ele fala que ele repudia. Ele tem repulsa das pessoas que são casadas, fazem votos perante Deus ou perante ali a lei, que a Bíblia fala que ligares na terra será ligado no céu. Eles fazem votos e eles não querem cumprir esses votos. Né? Quantos pastores a gente não vê aí que tá no terceiro, no quarto, no quinto casamento? O presidente, o Bolsonaro, né? Ele também está no terceiro casamento, é um adúltero. Entendeu? E as pessoas das igrejas modernas, principalmente as das igrejas modernas, elas aceitam isso, né? Falam que pregam contra o adultério, mas falam que foi Deus que colocou um adúltero no poder, um genocida, né? A família milícia. Entendeu? Eu estou falando aqui o que Deus já mostrou há 2 anos atrás, antes de Bolsonaro ser eleito. Entendeu? Eu não votei nesse traste, nesse lixo de presidente. Porque é isso que ele é. E perante Deus, piorou, porque Deus cheira mal. Ele cheira mal perante Deus. Entendeu? Eu espero que ele se arrependa, né? E se converta, porque senão a gente já foi feito várias profecias aí falando que, querendo ou não, vai ter pessoas aí, né, que estão se reorganizando aí no país, que vão fazer um atentado contra ele. Entendeu? E foi Deus que mostrou essas coisas, né? Tem vídeos aí, se depois for da vontade de Deus, eu deixo até os links dos vídeos que foram falados, tá? Eu não tô nem aí se as pessoas das igrejas apoiam, se elas concordam ou não. Não me interessa. Entendeu?
A gente tem que falar que é a verdade, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, tá? E outra coisa, essa questão de coisas corruptas é muito, eu vou dizer, comum, né? Dentro dos templos, na maioria dos templos, é muito comum a corrupção em questão à política, a corrupção a questão de adultério, de pessoas LGBT estando ministrando à frente de ministérios, virou uma baderna, uma zona, e eles querem exigir das pessoas que estão ali em processo de libertação ou moldagem, né? Eles querem exigir que todos, eu vou lá, eu vou pregar, eu quero que você faça. Porém, eles não estão em concordância e consonância com a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Guilherme Pontes. Entendeu? Eles não estão em concordância e consonância com a palavra. E querem exigir o quê das pessoas que estão chegando agora? Eles não são espelho, eles não são exemplo. Mas por que você está falando envolvendo o templo e as pessoas que estão ali congregando? Porque da mesma forma que eu estou fazendo publicações contra o sistema mundano, eu também estou fazendo publicações e falando aqui abertamente sobre todos os assuntos. Por quê? Porque isso está dentro da igreja. Esse sistema mundano, ele faz parte das igrejas, das falsas igrejas. Entendeu? Das falsas. Porque a igreja verdadeira de Cristo não nega a voz. A igreja verdadeira de Cristo, ela não está a favor de nada disso, tá? Então, o povinho aí, que fica sempre comentando, né? Falando, eu sou cristão, eu sou não sei o que lá, e fica falando, mas só que defende. Tem uma cidadã aí que já me bloqueou a segunda vez, né? E ela pegou e ficou passando a mão porque a irmã dela é lésbica. Eu conheço a irmã dela, né? A gente já teve amizade. Ambas conhecem a palavra de Deus. E a menina vem falar pra mim que ela sente a presença de Deus quando a mulher dela, que é a namorada, no caso, louva. A Bíblia fala que Deus não está em parcialidade com o pecado. É Satanás que está usando a boca dela. Quantos por aí na mídia, no mundo gospel, a maioria o diabo usa a boca dessas pessoas? Tá? Que nem o irmão falou aqui, que quando ele estava aqui em Araraquara, a abençoada passou perto dele, né? E não falou nada, não veio conversar, não veio dialogar, mas no Facebook ela quer tirar onda para mostrar que ela é a bambambam. Entendeu? Em 1 Coríntios 3 fala do espírito mundano que entra nas igrejas. E isso já tá cheio já faz tempo. Já faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu já participei de igrejas mundanas, eu sei como que funciona ali dentro, né? Aí quando você começa a falar contra o sistema mundano dentro dos templos, você é taxado como religioso, você é taxado como quadrado, você é taxado como o santão, mas a Bíblia fala que você tem que ser santo para subir para o céu. Ou vocês acham que vocês vão entrar em pecado, sendo que o próprio Jesus na parábola de Mateus, eu não lembro, o capítulo é 22, Patrick? É Mateus 22 que ele fala do rapaz que tá sem as vestes nupcial? Veste nupcial? Veste nupcial. Sim. Veste nupcial. Mateus 22, do 1 ao 14. Mateus 22, do 1 ao 14, que nem meu irmão acabou de dizer. Então, o que acontece? Aí você vai falar, a pessoa não aceita, porque a pessoa não quer ser do pecado, aí isola texto, distorce todo o contexto bíblico para beneficiar o seu próprio pecado. O próprio Jesus falou que aquele que não estiver com as vestes limpas, ou seja, em santidade, não vai subir. Em Apocalipse ele fala a mesma coisa. Jesus ele pregou muito sobre santificação, contra o pecado. Ele pregou muito em questão ao inferno, falando sobre a condenação, tá? A parábola mesmo ali, se eu não me engano, de Lucas 16, ele fala do rico e o Lázaro. O que acontece com as pessoas, né? Ali tá mostrando sobre o rico, porque a paixão dele era o dinheiro. Entendeu? Só que e as outras pessoas? E quando ele fala do jovem rico? Ele fala, te falta uma coisa. No jovem rico era a questão dele ser apegado a bens materiais. E a cada um que possa estar assistindo, a cada um que está vendo as publicações, o que tá faltando vocês renunciarem? A paz do Senhor Jesus, irmã Lídia.
Então, o que está acontecendo? Dentro dos templos, as pessoas, os jovens são promíscuos, o mundo gospel virou zona, essa é a palavra, virou zona, virou boteco, né? Eu fui numa igreja esses dias atrás, uma igreja de doutrina, né? Uma igreja séria, porém tinha obreiros ali dentro se embriagando, bebendo. E o presidente ali da igreja, né, expôs eles. Esse povo vai querendo jogar seta. Entendeu? Nos meus olhos, ou dando spam no meu Facebook. Né? E as Então, pessoas... Para querer se me comentar ou para querer confundir, querer Exatamente. Os links dos postos. Aí o que acontece? Que nem meu irmão tava falando aqui agora. É ele que está à frente da obra a qual eu faço parte, né? Então o que acontece? Ele faz postagens e rebate o pessoal dos comentários, certo? E aí o que acontece? As pessoas começam a denunciar os comentários dele, dão spam nas publicações dele. Por quê? Porque eles não conseguem refutar, porque ele tem muito mais sabedoria bíblica do que eu. Então, quando ele vai ali e ele dá a base, o apoio para ajudar no que está acontecendo, o pessoal faz isso. Entendeu? Aí a gente fica debatendo, geralmente o irmão Mateus também está ali, o irmão Davi, o irmão Guilherme. Tem alguns irmãos ali que batem de frente, entendeu? Tem que ser pregado a verdade. Não adianta o pessoal ficar achando ruim. Porque a gente não tem que agradar os outros. A própria Bíblia fala que Jesus ele não procurou agradar a ele mesmo. Ele mesmo fala que a missão dele era fazer a vontade daquele que enviou ele. E não ficar tentando agradar os outros. Porque quando ele pregou um sermão em João 6, aonde as pessoas, onde ele foi muito mais rígido, porque ali ele cobrou o quê? Que as pessoas fossem que nem ele. Porque para ser participante do corpo e do sangue de Cristo, você precisa fazer o quê? Renunciar o mundo. Tomar a sua cruz. Segui-lo. Ele fala isso em Mateus, fala em Marcos, né? Ele vai falando ali nos evangelhos. Só que no capítulo 6, ele prega um duro sermão. Ainda as pessoas que estavam seguindo ele começam a falar que duro é esse sermão. Quem pode ouvi-lo, né? Quem pode suportar esse sermão? E aí, ele começa a falar, né? Vocês estão escandalizados? Imagine se vocês vissem, né? O filho do homem, que é ele, né? Por ter falado, né, essas coisas, ele pegou e falou assim: se vocês querem, né, me seguir, o que vocês têm que fazer? Abandonar tudo. Porque só vocês estão atrás de mim por interesse. O próprio Jesus, ele joga isso na cara do povo. Ele fala: vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais que vocês viram eu fazer. Vocês não estão. Vocês estão por causa do pão que eu multipliquei, por causa disso que eu dei, por causa disso que eu curei, mas não por causa dos sinais em questão ao arrependimento e à salvação. Entendeu? Amém, irmão Mateus. Fique em paz. Glória a Jesus. Ele falou assim que ele queria pedir perdão porque aquele dia ele tinha levantado a voz e tal. Não é assim, pai. Aí, o que acontece, né, dando continuidade? Quando Pedro, né, está ali e tal, Jesus está ali falando com eles, ele pega e fala: vocês querem ir também? Vai, vaza. Pedro fala: só tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Nós já largamos as redes, que bonitinho. Nós já largamos as redes, nós já abandonamos os barcos, né? Os filhos de Zebedeu, né? Eles abandonaram a família, deixaram a família e seguiram Jesus. Para onde eles iriam voltar? Então, não adianta o povo querer falar coisas aonde eles acham que eles vão fazer de alguma forma com que a gente pare de falar a verdade, entendeu? A gente não vai parar de falar a verdade, gente. Não adianta. Eu vou denunciar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu já falei, denuncia. Façam o que vocês quiserem. Vocês têm que sair do pecado, senão vocês vão pro inferno. A Bíblia fala isso e acabou. Entendeu? É isso que a Bíblia fala.
O próprio Jesus falou várias vezes, entendeu? Não é com a gente que vai ser diferente. Ele falou que se aconteceu, se ele foi perseguido, nós iríamos ser perseguidos também, certo? Se quiseram bater, eles vão querer nos bater também. Se quiseram matar ele e chegaram a matar, vão querer matar a gente também, entendeu? A gente recebe várias ameaças, quase todos os dias. Esse ministério é de Deus. Entendeu? Esse ministério é de Deus e acabou. E eu quero ver qual é desde esse pessoal da mídia, do mundo gospel, o pessoal do Facebook. A gente quer que vocês se convertam, não que vocês vão para o inferno. Nós não estamos nos fazendo inimigos de vocês. Só que vocês nos têm como inimigos. Entendeu? Vocês têm ódio. Vocês falam que nós pegamos ódio, que nós somos preconceituosos, homofóbicos e Primeiro que homofobia é ter medo de algo. A gente não tem medo de pessoas que são LGBTs. Eu digo isso em questão tipo, ai, eu não posso estar perto de um gay que me dá fobia. Não, nós não somos assim. Até porque, né, a maioria dos meus amigos gays, né, me abandonaram aí, mas... Glória a Jesus. Mas quando estávamos mais juntos, eu sempre abraço, eu sempre converso numa boa, porém eu não deixo de expor a verdade. Você entendeu? A gente foi evangelizar na Toledo, estava o meu irmão, eu e o irmão Mateus. Quando chegou um rapaz, que eu não vou citar o nome dele, esse rapaz, ele chegou e ele veio, eu abracei ele porque eu tenho um carinho por ele. Entendeu? Eu não preciso puxar o saco de ninguém pra mostrar que eu gosto, que eu amo as almas. Tá? Então vamos lá. Agora para 1 Coríntios. Eu ame. 1 Coríntios 6. Esse ramo é tagarela. Misericórdia. Que carinho. Que é carinho. Que carinho. 1 Coríntios 6. É o 6? Isso, é o 6, exatamente, é o 6. Vamos lá. Você que ficou na minha cama? Tapanho do leite. Não, foi você pulando. Coitadinho. Verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Aí no verso 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora o verso que vai falar sobre o que está aí na descrição do vídeo. Sobre os ex, né? Onde estão os ex na Bíblia? Olha, já descreveu uma classe aqui, né? Dos fornicadores, injustos, nem os idólatras. Na verdade, ele está falando todas essas pessoas que se enquadram em qualquer pecado são injustas. Nem os adúlteros, nem os efeminados, que são os viados, né? Os gays. Nem os sodomitas, que também está na classe, tanto de estupradores, tanto de LGBTs, tá? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os os incestados também. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que ele está falando aqui. Aí no verso 11, ele vai falar o que acontece quando essas pessoas se entregam a Cristo, né? Porque ele está falando aqui para pessoas da igreja de Corinto, onde existiam essas coisas. Entendeu? Que foi, Rami? E é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. E aí? Aqui está falando, ó, que todas essas pessoas, nesse verso 10 que eu acabei de ler,
que fala de uma classe quase completa aí de todos os pecados, né? Não fala só dos afeminados, fala também dos sodomitas, onde envolve também a classe toda de imoralidade da vida e distorção da identidade da pessoa em Deus. A questão, né, do LGBTQIA+, tá falando dos fornicadores, dos adúlteros, estupradores. Na hora que fala dos sodomitas, tá falando de todo tipo de sexo deturpado, tá? Todo transtorno aí, ó, que tem sexual, toda a falta de identidade, porque a distorção da identidade da pessoa com Deus está sendo falado, né? E não fala só disso, fala dos bêbados, dos roubadores, né? Dos ladrões, dos avarentos. Vai falando de uma classe aí quase completa. Tá falando que não vai herdar o reino de Deus. Se não vai herdar o reino de Deus, pra onde essas pessoas vão, gente? Pro inferno. Então, quando ele fala aqui no verso 11 que as pessoas que têm sido essas coisas, elas foram lavadas, santificadas, purificadas, justificadas em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, nosso Deus. É o que está falando aqui, ou seja, então quando a pessoa ela se arrepende, ela se converte, ela tem ali o processo de libertação e moldagem, ela não é mais essas coisas. É lógico que você tem que tomar cuidado, né, com as setas, entendeu? Com várias outras coisas. Que nem o irmão Edson falou agora, que lá em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, que são os inconstantes, os idólatras, os que prostituem, qualquer um que ame e comete a mentira. Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, terceiro casamento entre homem e mulher, que mesmo que seja um casal hétero, é pecado. Então, vocês estão vivendo uma mentira. Agora vamos lá para Romanos 1. Vocês estão vivendo uma mentira, porque a Bíblia já deixa a gente bem ciente de que todos os pecados, né, perdoáveis, eles têm aí como ser purificados. Ah, por que perdoáveis? Porque existe 2 imperdoáveis, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o homicídio de si mesmo, que seria um suicídio, né? Onde a pessoa se mata aí e não tem mais salvação. Tá? Pessoas que se suicidam não têm salvação. Não adianta ficar querendo dizer que Judas se matou, mas depois quando Jesus foi lá arrancar a chave da morte da mão do diabo no inferno, ele pregou ali para as almas que estavam cativas ali. E Judas foi salvo. Não. Judas, ele cometeu suicídio. Judas conhecia a palavra. Ele fez a mesma coisa que Lúcifer, tá? Praticamente. Lúcifer, ele não foi enganado por alguém, assim como ele faz hoje com as pessoas. Por isso que nós temos a chance, tá? Então, quando Judas ele se matou, por mais que tenha tido ali uma influência maligna sobre a vida dele, ele sabia o que ele estava fazendo. Deus não deixa ninguém enganado, tá? Em questão a nada, em questão a nenhum pecado. Seja ele perdoável, seja ele imperdoável. Até porque quando os fariseus blasfemavam contra Jesus, né? Ofendendo ao Espírito Santo de Deus, Jesus falou para eles que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Você será réu de juízo eterno. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, qual que é? O verso 25 de Romanos 1. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ele está falando o que aqui? Que mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura, ou seja, você ama mais as pessoas e o pecado do que a Deus. Você não honra a Deus. Quando você peca, você está desonrando a Deus. Quando você vive no pecado, a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Que é bendito eternamente, amém. Aí no verso 26 em diante. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros.
homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui já está falando, né, que eles vão receber a recompensa que convém ao erro. E qual é o erro? Para onde o pecado nos leva? A Bíblia fala em Romanos 3, se eu não estou enganada, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né, é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí? Você acha que você vai ter a vida eterna em pecado? Em Romanos 6 fala que não é dessa forma. Romanos 6 explica inteirinho ali a questão da graça, da salvação, em questão de pecados. E ele fala também, ele fala das mulheres antes de falar dos homens nesse capítulo aqui de Romanos 1. Fala que as mulheres também deixaram o uso natural. Você entendeu? E mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Qual foi a natureza que Jesus ele fez de nós? Ele fez a natureza, homem se atrai por mulher e mulher se atrai por homem. Simples, o que passa disso é procedência maligna. Tá? Depois ele vai falar dos homens, né? Ele aí fala aqui igualmente, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A Bíblia é bem clara, irmãos. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Ou seja, a pessoa não quer saber de Deus. Você entendeu? Deus ele não vai ficar tentando forçar você a fazer aquilo que você não quer. Entendeu? Ele vai pregar. Ele vai te avisar, vai te alertar. Se você continuar nesse caminho... está querendo botar medo em mim. Isso não é botar medo, isso é alertar, é a justiça de Deus, é o juízo. Ele está mandando avisar que vai vir o juízo sobre você, pois ele não quer que você vá para o inferno. Entendeu? Então, o pessoal aí precisa rever, né? Mas nem todo mundo quer. Então, o livre-arbítrio tá aí. Cada um escolhe para onde quer ir. O cara vai ficar no pecado? Vai pro inferno. Eu me arrependo, vou me converter e eu quero Deus. Glória a Jesus. Fique firme até o fim, né? Para que ninguém roube a tua coroa. Permaneça na salvação, né? E aí você vai encontrar com o Senhor das nossas almas, né? O Bispo das almas, que é Cristo, nos ares. Tá bom? Ou se talvez você morrer antes do arrebatamento, né? Que morra com Cristo. Porque nem todo mundo vai conseguir ser salvo igual aquele ladrão na cruz foi, tá? O diabo engana muitas pessoas em questão a isso. E aqui ele tá falando que o sentimento é perverso. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, olha o que ele está falando aqui, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Pesado, hein? Pesado. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, as pessoas, muitas não praticam o roubo, muitas não praticam o estupro, muitas não praticam o pecado LGBTQIA+, muitos não praticam a avareza, ou entre outras coisas, mas eles estão em concordância, porque além de não repreender, né, vem com aquela historinha do respeito. Onde Deus respeita pecado? Gente, Deus ele não respeita pecado.
Deus não respeita pecado. Ai, o fulano de tal fala palavrão, mas ai, quem sou eu pra julgar? Geralmente quem fala isso é porque tá no pecado também, né? Porque se tivesse em santidade, você ia ficar incomodado com qualquer obra das trevas. Porque aí Efésios 5:11 fala que não é pra gente, né, se conformar com essas coisas, que é pra gente denunciar, que é pra condenar as obras das trevas. As obras das trevas são um pecado. Então, se você não aponta o pecado, né, para que a pessoa tenha ciência ou seja alertada e avisada sobre isso, sobre o juízo de Deus, você está você está compartilhando e colaborando para que essa pessoa vá para o inferno. Porque se você pregar, a pessoa às vezes fica, mas se a pessoa não aceitar, beleza, se a pessoa não quiser aceitar a palavra de Deus, beleza. Mas você tem que plantar a palavra de Deus, cara. Você não sabe se aquela pessoa, uma hora ou outra, é através daquilo que você plantar no coração dela, se Deus vai trabalhar ali, se ela vai abrir o coração para Deus. Porque se você não pregar e não admoestar ela contra o pecado, né? Falando que o pecado ele condena a pessoa ao inferno, alertando, pregando juízo para que a pessoa se arrependa. Entendeu? Se você não prega a justiça e o juízo de Deus, como que você quer se achegar a almas? Como que você quer plantar no coração das almas? Porque quando você faz isso, você está amando almas, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu já vi já algumas ilustrações, né? Algumas simulações, né? Em questão a isso que eu vou falar agora. Se você não prega, você tá ali, você passou perto de uma pessoa. Tem pessoas, é Deus que vai te direcionar, né? Aí você vai ali, aí vai. Ah, não vou falar nada não. Ou às vezes você vê uma pessoa com sintomas de suicídio no Facebook, não manda uma mensagem, não fala de Deus pra pessoa, não oferece a salvação a qual Cristo traz para nós, que é o pessoal que é convertido, né? Que está vivendo a conversão em Cristo, que é salvo em Cristo, né? Se você não tem o desejo que a outra pessoa seja salva e você está preocupado com o que a pessoa vai falar para você, se ela vai te xingar, se ela vai te agredir, se você vai perder seus amigos, se a sua família vai ficar contra você e não sei o que, e aquele monte de desculpa esfarrapada. Aí o que acontece? Deus quer que você pregue para aquela pessoa. Ah, Deus pode mandar outra? Pode. Lógico que pode. Só que já aconteceu várias vezes, eu já fiquei sabendo de um fato, aonde uma mulher de um pastor de uma igreja que eu frequentava, ela sentiu ali, né, na hora, o Espírito Santo, na verdade, a tocou para que ela fizesse o apelo para um rapaz, entendeu? Para que ele aceitasse Jesus. E ela relutou, e nisso que ela relutou, o rapaz foi embora do culto. E no dia seguinte, ou na mesma semana, se eu não estou enganada, aquele rapaz morreu. Isso vai ser cobrado dessa mulher. Ela contou isso uma vez num dos cultos e em outros cultos também, para pessoas novas que estavam chegando na época. Isso já faz uns 5 anos atrás, mais ou menos, uns 4, 5 anos atrás. E quando aconteceu isso, né? Depois ela ficou ali pensativa, porque a mente dela pesou, porque ela poderia ter exposto ali o apelo, você entendeu? Ela poderia ter exposto o apelo, ter falado, fulano, você quer aceitar Jesus? Se ele não aceitasse, infelizmente o destino dele ia continuar sendo o mesmo. Porém, ela devia ter feito, porque só Deus sabe se aquela pessoa iria aceitar, né, ou não. E, infelizmente, ela vai prestar conta. Porque a própria Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo 3 e no 33. Eu vou ler o 3. Eu vou ler aqui o 33. Na hora que eu abri, já abriu no 35. Né? Acredito que o senhor quer que
Deus quer que fale aqui no 33, que vai falar quase a mesma coisa no 3. Vai falar dos avisos. Olha o que ele vai falar. Começa no verso 1 mesmo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, ou seja, as destruições, os desastres, as desgraças que andam acontecendo na terra, né? Essas aflições, que é Deus que faz vir, viu, gente? E o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vir a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu vou explicar esse verso aqui que eu li do verso 1 ao verso 4. O que ele está falando ali, né? O atalaia, ele é o profeta, ele avisa. Você entendeu? Ele está avisando daquilo que está acontecendo no mundo, né? Assim como Deus usa grandemente a vida do meu irmão para falar várias profecias, né? Sobre acontecimentos catastróficos que andam acontecendo no mundo, entre muitas coisas que já aconteceram agora recentemente. Ele andou fazendo as publicações aí dos vídeos mais antigos que Deus usou ele para falar antes de acontecer. Então ele estava avisando o povo. Quando ele está falando aqui, se a trombeta tocar, né? Quando Deus mandar falar, ou seja, esse negócio da trombeta tocar é o aviso, entendeu? Porque naquela época, quando estava acontecendo algo, Deus falava que ia acontecer algo, eles tocavam a buzina, né, a trombeta, para avisar o povo de que algo iria acontecer, que eram para eles tomar cuidado, estava avisando, ou seja, para o povo se arrepender, para o povo se consertar com Deus, né? E o povo... Ele fala aqui, ó, se o povo se der por avisado, ou seja, se ele aceitar o aviso e ele acatar a repreensão, acatar o alerta, né, se arrepender, ele não vai morrer, não vai ser condenado. Aí ele fala também que se o profeta, né, o atalaia constituído sobre aquele povo, não avisar o povo, quando essas pessoas morrerem, Deus vai cobrar a morte dessas pessoas daquele que Deus mandou avisar e aquela pessoa não avisou. Você entendeu? Aí, ó, ele vai falar no verso 6, quer ver? Eu li até o verso 5, né? Ele vai falar agora o verso 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar um dia dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Ele tá falando que eu vou requerer das suas mãos. Por quê? Porque você não avisou. Se você tivesse avisado e o povo tivesse dado as costas para você, beleza. Né? Eles morrerem em pecado, vai pro inferno. De qualquer jeito, o pessoal foi. Né? Porém, Deus vai requerer da mão daquele que Deus mandou avisar e a pessoa não avisou. Você entendeu? É o que ele tá falando aqui. Aí ele tá falando pra Ezequiel no verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois... antes de você falar essa palavra, antes de você falar essa palavra, já tinha vindo para falar essa palavra. Eu estava falando comigo direto, negócio de Ezequiel 33, tá confirmando. E também vou falar uma coisa, que tem gente no YouTube ainda copiando as minhas profecias que Deus me dá. Isso é muito feio. A Bíblia fala que é pecado, feio, né? gente. Para com isso. Eu tava ali, o Senhor, Deus Eterno falou para mim. E o Senhor Jesus falou, o Espírito Santo falou. A pessoa começou a falar assim, a pessoa falou assim, Deus me falou, Deus falou na hora para mim, não falei nada. Copiou. Nem vou mostrar a pessoa, tô só porque às vezes
Por que eu tô falando? Porque Deus, ele me guia para ver as coisas no YouTube. Porque Deus, eu sei quem vê minhas coisas dos famosos. Então Deus me guia para ver, né? E a pessoa vai lá, copia uma coisa, até música. Isso. Mas é o seguinte, o quê? Mas você fica bravo? Deus fica bravo primeiramente, depois eu. Mas é o seguinte, que você está edificando a pessoa que abre o entendimento dela, correto? E ela tem as outras ideias que Deus possa testificar, que Deus eterno possa testificar, que Deus eterno possa, que Deus eterno possa testificar com ela e abre o entendimento e Deus eterno dê outra palavra para ela, mas ela não copia um exemplo. Eu posto José. Aí tem uma história que é parecida com José que a pessoa sabe, a pessoa vai lá e coloca Davi. Querendo ou não, são parecidas um pouco. Semelhante. Né? Pela trajetória, pela dificuldade, pela tentação, você entendeu? E foi honrado um governador, outro rei. Você entendeu? Então, tem que... hoje as pessoas têm porque a profecia... Porque que nem eu vou falar? A profecia e a revelação andam junto. Entendeu? É Bíblia. Porque quando em 1 Coríntios 14, ele fala lá, que ele fala assim, ó, você que é espiritual ou é profeta, que tem os mandamentos da palavra do Senhor junto com a revelação. Então, peraí, o que eu aprendo? A pessoa que tem a revelação, ela tem que ter a palavra batendo com a revelação. Se a pessoa estiver falando qualquer coisa ou copiando, quem é de Deus vai saber. Vai saber. É por isso que Deus já mandou falar. Né? Porque você está falando negócio de Deus estar lá e confirma que está lá e avisa. Ele avisa. Mas a pessoa que tem discernimento sabe se é de Deus ou não. E o Ezequiel explica, você pode ler até o final. Então. Ele explica certinho. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Verso 8. Se eu disser... Não. O verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, Deus falando para Ezequiel, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciará da minha parte. Olha o que Deus está falando. Você vai ouvir a palavra da minha boca e vai anunciar da minha parte o juízo. Entendeu? Então, como? Você está cuidando da vida das pessoas. Você é uma julgadora, uma preconceituosa. Eu só faço o que Deus manda, amados. Eu procuro sempre poder fazer aquilo que agrada a Deus. Principalmente a questão de falar a verdade contra o pecado. O juízo, a palavra de arrependimento, conversão, salvação das almas. Aí o povo fala, você só sabe falar isso. Mas é isso, João Batista, o sermão que ele mais pregou foi arrependa-se, 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 é chegar do reino do céu. Arrependam-se, raça de víboras, arrependam-se. Foi o sermão que João Batista mais pregou. Uma coisa ou outra diferente que ele falou foi para Herodes. E mesmo assim ele estava falando para Herodes se arrepender, né? O que ele falou para Herodes? Sai do adultério. O João Batista falou para Herodes. Herodes não precisou perguntar para João Batista qual era a opinião dele. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele falou, sai do adultério, essa mulher não é sua. Essa mulher é do seu irmão. Você entendeu? A cabeça dele rolou, mas ele não deixou de falar a vontade de Deus. Então, o povo tem que parar de ser covarde, de ter medo de falar contra o pecado LGBT, de ter medo de falar contra os adúlteros, de ter medo de falar contra pastor estuprador, de ter medo de falar contra pastor e líder de jovens masturbador, de ter medo de falar contra o pastor que sai com travesti. Você entendeu? Então não adianta querer falar, sendo que vocês são uns hipócritas, uns sem vergonhas. Tanto os que estão dentro da igreja, que vivem de aparência, tanto aqueles que estão fora, que querem justificar os seus pecados através de outros pecados, de outras pessoas. Isso não existe. Pecado é pecado, a Bíblia mesmo diz, a palavra de Deus é a Bíblia. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Aquele que não obedecer à palavra de Cristo não vai ser salvo. Você quer ser salvo? Quer ir para o céu? Porque eu duvido que tenha alguém que ardentemente, a não ser os satanistas, né? Porque o satanista tem um prazer por Lúcifer de uma forma, né, que só Jesus. Mas eu estou falando de pessoas que não se identificam com o satanismo.
Ah, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, tal. Beleza, mas faça essas caridades segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que você acha certo fazer, achando que você vai ser salvo por causa das obras da lei. Porque isso que está sendo feito são obras da lei. Igual no Velho Testamento, o pessoal fazia obras da lei. Eles só eram apedrejados se eles fossem pegos no ato do pecado. Caso contrário, eles pecavam escondido. Só que Deus estava vendo. Por isso que Deus trocou a aliança pela aliança em Cristo. Para que não tivesse mais apedrejamento, né? Para que a mulher não fosse mais considerada impura, entendeu? Para que você pudesse comer de toda a alimentação. Tá? As únicas coisas que Deus ele deixou ali é que você não pode adulterar o seu corpo. Deus me deu o cabelo preto. Pra que eu vou querer pintar meu cabelo de outra cor? Ah, mas isso daí são preceitos de homens. Não, a Bíblia fala isso, não é preceitos de homens. Então as pessoas não sabem a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A única coisa que muda entre o Velho e o Novo são as alianças de conserto. A aliança da graça em Cristo, que é a que a gente vive hoje. Até porque o Novo Testamento ele não existiria sem o Velho. Jesus pregou o Velho, só que vivendo a aliança da graça através dele, né? Porque ele é a graça, ele é a salvação. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo, ele se depara com Cristo Deus, né? O Cristo incorruptível, porque ele já estava na destra de Deus, né? E quando ele tem aquele encontro com Cristo, que ele cai do cavalo, ele fica cego, e ele escuta Jesus falando com ele, eu digo o apóstolo Paulo, ele fazia obras da lei, ele ainda vivia na aliança do Velho Testamento, ele aplicava a aliança na palavra de Deus, né? Na palavra, eu digo, os mandamentos e as leis, né? Que são a palavra. Então, quando ele se encontra com Jesus, ele continua vivendo a palavra de Deus, só que na graça, a graça de Cristo. Porque ele escreve Romanos, né, usado pelo Espírito Santo. E quando ele escreve ali Romanos 3, no final ali do versículo, eu não lembro se é o verso 31, eu não vou lembrar agora. Ele pega e fala que antes, ele fala, a gente vai rejeitar a lei, a gente vai tirar a lei. Ele fala, não, a gente vai estabelecer a lei. Porque aquilo que é pecado, aquilo que é lei contra o pecado no Velho Testamento, é lei contra o pecado no Novo. Jesus não aboliu pecados, ele falou que ele não veio para abolir. Jesus ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Você só tem a Bíblia hoje, né? Porque muitos deram seu sangue e sua vida para isso. Nós temos a Bíblia por causa disso. Os mártires, os reformadores, pessoas que deram a sua vida pela palavra. E hoje nós temos que fazer o mesmo para que não destruam a palavra, atualizando, arrancando e acrescentando coisas. Distorcendo a palavra. Entendeu? Então não adianta o povo ficar bicudinho, não. Não adianta o povo ficar bicudo, não. Que as coisas com Deus é outro nível. Não é que nem quando você tá no mundo e você faz tudo aí que o diabo gosta, e o diabo te dá uns presentinhos aí, né, pra você continuar escravo dele. Porque a hora que ele vê que você tá muito desanimadão, ele dá um jeitinho aí de te animar, de te colocar aí nas práticas pecaminosas outra vez, de você tomar um gás aí, né, e pau pra toda obra no pecado. Com Deus as coisas não são assim, tá? Eu vou continuar lendo aqui, mas antes eu vou falar algo. Porque o apóstolo Paulo e todos os outros pregaram o Velho Testamento, falaram da vinda de Cristo, os profetas, né? E Deus foi dando ali para eles coisas que não são fora da Bíblia. Ele deu continuidade ao Velho Testamento, só que o Novo na aliança. Porque tudo que eles pregam está em concordância e consonância com a palavra de Deus. Entendeu? A paz, irmão Wilson. Tudo se encaixa, o velho e o novo. Tem muitas coisas que o apóstolo Paulo, a maioria das coisas, se você pegar para ver, você comparar textos do Velho com o Novo Testamento, textos de Jó e várias outras coisas do Novo Testamento, Paulo está em cima de todos os textos. Entendeu? Cristo a mesma coisa. Cristo está em cima de todos os textos ali do Velho Testamento. Ele cita coisas do Velho.
A palavra, a gente fala Velho Testamento porque essa aliança ela não vale mais, porém a palavra é eterna. O próprio Cristo fala isso, que tudo vai passar menos as palavras do Senhor, elas vão se cumprir, elas são eternas. Agora o verso 8. Se eu disser ao ímpio, que são as pessoas que estão no pecado, tá? O ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, ou seja, do seu mau caminho, né, que é o pecado, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, que é o pecado. Na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da sua mão. Ele já tá falando aqui, ó, se você não pregar contra o pecado e a pessoa morrer no pecado, sendo que você poderia deixar Deus te usar para poder falar da palavra e aquela pessoa sair das garras do diabo, aceitando a palavra, se arrependendo e se convertendo, Deus ele vai cobrar de você, vai cobrar de mim, entendeu? Porque se aquela pessoa chegar a morrer e você não pregou e era a última chance dela, você não vai saber quando vai ser a última chance dessa pessoa. Uma jovem morreu esse ano, há praticamente 7 ou 8 meses atrás, 9, não sei. Eu conhecia ela, só que não era amiga dela, eu já conhecia ela há muito tempo, tá? O pessoal aí que é amigo dela ficou dodói com o que eu falei, mas é verdade, tá? Eu não vou mentir pra passar pano no ego de ninguém, tá? A verdade tem que ser falada. A gente evangelizou ela um dia na praça, tava meu irmão e eu, e Deus mostrou pra ele que ela ia sofrer um acidente. Só que Deus não mandou ele falar pra ela. Por quê? Porque outras pessoas já tinham sido, pela misericórdia, né, de Deus, até sonhado com ela envolvida em acidente e morte. Mas ela não dava ouvidos. Infelizmente. Muitas pessoas já tinham avisado. Então a Bíblia fala para não jogar pérola aos porcos. Tem essa diferença também. Tem essa diferença. Quando a pessoa não quer aceitar, né? Deus fala que não é para jogar pérola aos porcos, porque a pessoa já está sendo avisada já faz muito tempo. Você pode ter certeza que todas as pessoas que Deus ele avisa e a pessoa ela não quer dar ouvidos à palavra do Senhor, à vontade de Deus, né? A pessoa não quer dar ouvidos. O que vai acontecer? Deus não vai ficar toda hora lambendo, ai, Jesus te ama, ai, não sei o que. Deus, ele não é bobo, Deus não é trouxa de ninguém, gente. Deus, ele é bom, mas ele não é bobo. Parem de achar que Deus, ele tá comendo um caminhão de estrume por causa de vocês. Porque tudo que ele tinha para dar, ele deu na cruz. E vocês estão jogando fora, vocês estão cuspindo na cruz de Cristo. Tá? Vocês estão jogando cocô na cruz. E isso vai custar caro. Porque são vocês mesmos que estão se condenando. Aí o que acontece? A jovem mexia com coisas ocultistas, a jovem mexia com guias, fazia despachos, né? Tudo coisa que não salva. Demônio, o próprio demônio que ela servia levou ela pro inferno. Porque um dia eu orando aqui, eu fiquei muito chateada com a morte dela. O meu irmão sabe, tá? Quando eu fiquei sabendo a notícia, eu fiquei muito chateada, porque eu não queria que tivesse acontecido isso. Ok? E eu orando um dia, eu vi uma imagem de um demônio, né, cinza escuro, arrastando ela pelo pé para um buraco no chão. E Deus já tinha mostrado pro meu irmão que, infelizmente, porque Deus ele revela, tá, irmãos? Isso é bíblico. Até porque o próprio Jesus fala isso em Lucas 16, falando para onde o rico foi, para onde Lázaro foi. Que o rico não foi salvo e Lázaro foi salvo. Então, o que acontece em questão a tudo isso? Infelizmente, a pessoa não foi salva. A gente queria isso? Não. A palavra de Deus é viva. A pessoa pegou a mensagem, leu a mensagem, eu troquei uma ideia com ela. Só que, provavelmente, ela não quis saber. Sabe por quê? Porque geralmente o povo que tá na vida LGBTQIA+,
eu já fui LGBTQIA+. É muito mais difícil um homossexual se converter do que um ladrão se converter, tá? Ah, mas por quê? Porque são níveis de pecados que impregnam de formas diferentes. Pecado é pecado, tá? Cada um tem uma luta aí quando vive no pecado. Só que o pecado da homossexualidade, irmãos, é um pecado tão depravado, Deus chama de abominação. Deus nem fala assim, ai, é um pecado, como se fosse um pecado de roubar. Ele é muito mais agressivo e ofensivo a Deus do que o pecado de roubo. Esse pecado, ele mexe muito com a identidade de quem nós somos em Cristo. E é uma das coisas que Deus ele não se agrada. O adultério também, Deus ele odeia o adultério. O ódio de Deus é santo. Não é igual do diabo que quer roubar, matar e destruir. Deus, ele tem ódio do pecado. Entendeu? Então a pessoa que está no pecado, ela é inimiga de Deus. E o que acontece? Aí a pessoa vai lá e blasfema contra o Espírito Santo. Deus não vai ter mais nenhum prazer nessa alma. Ele não vai mais ter amor nessa alma. É réu de juízo eterno. Então vamos lá. Mas, se você advertir o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, olha o que ele está falando, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Por quê? Porque você avisou. Se a pessoa ela não quer saber, Deus não vai cobrar de você mais. Você está avisando. Jesus fazia isso e o povo quer fazer de Jesus um pôneizinho colorido, né? Que passa a mão no pecado de abominação, pecado de adultério, qualquer pecado que seja, masturbação, qualquer pecado que seja, Jesus não passa a mão. Jesus é santo. O amor de Cristo é santo. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Aí o povo que tem pecado está perguntando que eles estão desfalecidos, que eles transgrediram, e que os pecados estão sobre eles. Como que eles vão sobreviver? Se eles estão em ruína, eles estão caminhando em direção ao inferno. Eles estão fazendo uma pergunta. Aí no verso 11 ele vai falar, dize-lhes, ou seja, diga a eles, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus está fazendo uma pergunta que ele não tem prazer, né? Na morte do ímpio. Principalmente aqueles que estão dando lugar para Deus. Que tem ali, né, no coração algo aonde Deus possa trabalhar. Ele está falando, vocês têm que se converter. Por que vocês querem morrer, ó casa de Israel? Por que morrereis? Se vocês podem viver, se vocês se converterem. Por que vocês querem morrer? Então quer dizer que vocês preferem ir pro inferno do que se converter a mim, que posso te dar a vida eterna, que você vai morar comigo, onde você pode se relacionar comigo, eu vou ser teu pai, você teu Deus. O povo prefere ir pro inferno. Por quê? Porque quer fazer sexo oral mulher com mulher, o outro quer fazer sexo anal macho com macho. O outro é casado, mas quer ficar vendo pornô, se masturbando e traindo a esposa com outras. O pastor quer sair pra fazer sexo anal com travesti ou com prostituta. O povo quer ir pro inferno, eles estão escolhendo isso. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Essa passagem entra também em Mateus 5, né? Se a pessoa fala alguma coisa... Você tem que falar aqui, senão não vai dar para ouvir. Primeiramente, se ela fala alguma coisa contra Deus...
Primeiramente, se ela faz algo contra Deus, eterno, ela tem que pedir perdão para ele e depois para o irmão, se ela fizer. Se ela não se consertar com o irmão também, ela vai continuar pagando o preço. Não adianta nada, ela pode orar, ela pode fazer campanha, ela pode fazer o que quiser. A Bíblia diz assim que você não vai sair dali até pagar o último centil. O que é esse centil? Você vai pagar o preço. Vai pagar o preço até você perecer. Aí a pessoa, até a pessoa perecer, a pessoa pereceu, está perecível, está caída, derrotada, destruída, e pereceu, está caída e perecida, a pessoa pereceu, está perecida e não quer pedir perdão. Sabe por quê? Deus aceitou os irmãos de José de volta, daquilo que ele fez tudo, porque José, ele teve o caráter de Deus, ele perdoou. Deus perdoou eles, mas ainda ele perguntou ainda, ô José, né, certeza, você vai se vingar dos seus irmãos? Não. Aí vou dizer assim, pensou e falou, já na hora, ele falou, não. Você entendeu? Então na hora de perdoou, então, aí eles abraçaram, eles choraram. Isso é um dos primeiros também. Onde a perdão isso assura. Também é umas características características dos atributos de Deus e do avivamento. Isso é avivamento. Né? Porque em Tiago ele fala assim: se o seu irmão desviar no caminho verdadeiro, isso também fala em 2 Timóteo 2, e você vir com a palavra do conhecimento da verdade, você ganhar ele, multidões de pecados serão cobertos. Quer dizer o quê? Avivamento. A pessoa vai ser perdoada, purificada, vai ter reforma, e vai ser avivada aí. Transformação. E vai ser avivada e vai ser transformada. Então, essa parte que eu li aqui do verso 12, ele tá falando que aquele que é justo e ele vier a transgredir, né? Ele não poderá se justificar por causa que antes ele acertou num monte de coisa. Porque a própria Bíblia fala em Tiago que aquele que transgride um ponto da lei é transgressor de todos, né? Então ele tá falando, ó, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Porque o pecado tira a justiça, tira você da razão a qual você vivia quando você estava vivendo sem viver no pecado, sendo justo. Né? Então, ou seja, não adianta a pessoa querer viver de glória passada. Ai, eu ganhei 1000 almas para Jesus, mas eu caí faz uma semana. Você tem que se reconciliar com Deus. Esse negócio de, eu ganhei 1000 almas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí Deus me usou para profetizar. Se você não se consertar, nada disso que você fez quando você era santo com Deus vai te justificar. Tá? É isso que ele tá falando aqui. Mas ele tá falando aqui, se o ímpio se converter, não vai ser imputado o pecado nele. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus joga, né, os nossos pecados no mar do esquecimento quando a gente se converte. No mar do esquecimento. Então você tem que se manter ali com Deus. Porque quem é convertido de verdade, não volta atrás, irmão. Porque você destrói todos os resíduos que existia do mundo na sua vida. Você não quer saber, o diabo pode vir querer lutar, pode vir querer oferecer pecado, e você às vezes pode estar ali passando por libertação ainda, mas se você já está totalmente convertido por dentro, no seu coração, que é de dentro para fora, para depois ter a transformação de fazer a limpeza na sua vida, você vai lutar até o fim. Você não vai querer viver, mas... nossa, hoje eu me masturbei, né? Mas você se sentiu sujo. Você até esmureceu por causa disso. Então, isso é uma das evidências de quando a pessoa, ela quer cada vez mais ser liberta. Ela já está lutando contra todo mundo que existia dentro dela e tudo aquilo que ainda pode ter sobrado. E ela não vai voltar para trás, ela vai continuar tentando até ela estar totalmente purificada, liberta, santificada e moldada, né? Deixa eu ver aqui o verso. Vou colocar aqui, verso 13, né?
Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Que a gente acabou de falar. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Tá vendo? Por isso que Deus manda pregar juízo e justiça. Deus tá mandando se converter. De todos os... E tá falando que vai morrer, tá? Se a pessoa morrer no pecado, já sabe. É Deus que tá mandando falar. Na própria Bíblia aqui, ó, tá sendo lida. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Tem dá todos os requisitos aqui para a pessoa poder se livrar do pecado e ser salvo. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Aqui tá falando, ó, que tem muitas pessoas aí, irmãos, que fica falando que, que não aceita, que esse Deus é maldoso, esse Deus é odioso, que eu tô pregando ódio, mas é o próprio Deus que tá falando aqui, ó. É o próprio Deus, ó. Tá? As próprias pessoas falam isso mesmo. Falam que prefere ir pro inferno do que pro céu só porque eu tô pregando a verdade, só porque meu irmão prega a verdade e posta um monte de coisa aí, ó. Ou as pessoas ficam tentando apagar os comentários, denunciando os comentários, dando spam, né, nas postagens, comentários, entre outras coisas. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo, porque eles vivem no pecado. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, a qual é pecado, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor, julgar-vos-ei. Olha o que ele está falando, que vai julgar a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, se você está no pecado, Deus ele vai te julgar segundo o seu pecado. Se você está vivendo de uma forma onde Deus ele se agrada, ele vai julgar também. Só que o julgamento dele vai ser para dar louvor, porque você está dando glória ao nome dele vivendo certo, né? E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, do 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrir a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos. Aqui ele já está falando contra religiões. E derramais o sangue, porventura possuireis a terra? Ele está falando, vocês estão adorando outros deuses, né? Os ídolos. Vocês estão comendo coisa sacrificada com sangue, que é pecado, né? E como que vocês vão possuir essa terra? Como que eu vou dar a bênção para vocês, sendo que vocês estão vivendo o pecado? A maioria das coisas que as pessoas do mundo adquirem, alcançam, irmãos, não é Deus que dá, é o diabo. O próprio diabo falou em Mateus 4, que se Jesus se prostrasse a ele daria tudo para Jesus. O povo se prostra ao pecado, faz a vontade do diabo, quem dá é o diabo. Amém? Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Deus, vivo eu que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, ou seja, serão mortos. E o que estiver em campo aberto, o entregarei às feras, para que o devorem. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. É Deus que manda as pestes, olha o corona aí. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes
de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Tudo que está acontecendo na terra, vocês acham que não é Deus? Sendo que ele está falando aqui que é por causa das abominações do pecado. Ele está desolando a terra. Ele usa os profetas dele para pronunciar, né, para avisar já quando está perto de acontecer, e acontece. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, não as pões por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ou seja, as pessoas vêm nas publicações, geralmente vêm para criticar, algumas vêm e ouvem, mas não colocam em prática. É o que está falando aqui, é a palavra. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que ele está falando aqui? Que as pessoas, elas falam geralmente mal, né? As pessoas caçoam, fazem chacota do ministério, do pastor, do ministério que eu faço parte, fazem chacota com o meu nome, com o nome dos irmãos aí que estão sempre também ajudando nos debates, né? Defendendo a palavra, o evangelho. E eles acham que não vai vir nada sobre eles. Deus está avisando. A Bíblia mesmo fala que a hora que acontecer, eles vão saber que no meio deles houve profetas. Amém? E é isso que seria falado, né? A única coisa que eu vou deixar por último aqui, se eu não me engano, acho que é a árvore genealógica de Cristo. Vou ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui onde tá. Peraí, irmãos. Glórias a Jesus. Amando comandar. Se não me engano, tá em Lucas. Achei, Lucas 3. Vai falar assim. Lucas 3, no verso... Verso 22, vai falar de Jesus recebendo ali sobre ele o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Verso 23 agora, em diante. E esse mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e ele de Matã. É árvore genealógica, tá? E Matã de Levi, e Levi de Melque, Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai
de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, Melque de Ade, e Ade de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de e Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maleléu, e Maleléu de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então essa é a árvore genealógica de Cristo. Vai falando aqui, né, os filhos, né, de cada um e os pais, seus primogênitos e de qual família pertenciam, né, o nome de cada pai aqui e primogênito até chegar em Adão e Adão de Deus. Amém? Então é essa genealogia que a gente pertence. Por ser aqueles que são participantes, né, arrependidos e convertidos, lavados e remidos, santificados no sangue de Jesus e que vivem fora do pecado, que não vivem em pecado. Amém? Porque antes de Adão cair em pecado, ele era um ser sobrenatural, ele era imortal, ele era santo, perfeito, antes do pecado entrar na vida dele. Assim como também como aconteceu com Lúcifer, né? Só que Lúcifer não foi enganado. Tem essa diferença. Então, essa genealogia, a origem que nós fazemos parte. Então, nós temos que voltar para essa origem, a origem perfeita, a origem santa. A nossa identidade e origem em Deus. A quem nós pertencemos. Por isso, quando uma pessoa é cristã, ela está declarando a quem ela pertence, porque aqui mesmo já está falando. Né? A própria Bíblia fala que a cabeça de Cristo é Deus. Né? E aqui na árvore genealógica fala a quem deu ao início, né, de toda essa árvore aqui genealógica de Cristo, começando por Deus e depois Deus fazendo Adão e Eva. Amém? Então é isso que nós deixamos aí hoje. Eu vou perguntar pro meu irmão se ele vai falar alguma coisa, senão eu já vou finalizar, tá? Você vai falar alguma coisa? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.